Bom dia, um lindo dia. Ô pai, costa a partida? Obrigado. E hoje, dia 7 de junho, e eu vou, agora de manhã, cortar meu cabelo e é em frente ao lugar onde eu compro as coisas do celular. Daí eu vou conseguir finalmente trocar não a tela, eu esqueci o nome. A película de vídeo do celular. Daí vai ajudar um pouquinho com essa parte aqui, ó, que fica meio que... Como é o nome? Fica blurry, fica como se fosse uma fumacinha. E hoje, quarta-feira, eu acordei e eu tava pensando... assim, o pessoal aqui em casa acordou cedo hoje. Bom dia, Jéssica! E eu pensei assim, nossa, eu acordei sem frio, né? E daí eu tava, nossa, tá tranquilo. Daí eu sempre gosto de dar uma olhadinha na previsão do tempo, né? Daí eu olhei ali 13 graus. Daí eu falei, não, tá frio. Eu peguei a jaquetinha, eu não tô super com frio, mas eu não gosto de passar frio. E relembrando, né, eu falei alguns dias atrás, a gente, sempre que puder, quem anda de transporte público, tem aquela blusinha velha, né, leva uma blusinha a mais para entregar para alguém que vem em condição de rua, quem tem carro, se puder, andar com cobertor, entregar, né? Porque pensa que a gente tem casa e passa frio. E as pessoas em situação de rua é muito mais intenso, né? A situação. Lindo dia, Jéssica. E daí a gente não vai resolver o mundo dessa forma, mas pelo menos se cada pessoa ajudar uma pessoa neste mundo, né? O mundo fica melhor. E é sobre isso. E daí, hoje eu tô muito esquecida, gente. Eu trouxe aqui, daí eu faço amanhã na live, então, a leitura do significado da carta, porque eu esqueci o caderninho, o livrinho lá no meu quarto. Mas eu trouxe algo bem bacana também para compartilhar com vocês hoje na live, que saiu, né, ontem a carta. O tema da semana é sobre ritmos. E não sei se você já ouviu falar, mas existe um livro que se chama O Kybalion, que ele fala sobre as leis universais do mundo. E daí, no Kybalion, uma das leis é o ritmo. E daí, quando saiu essa carta ontem, falei, vou dar uma pesquisada mais aprofundada. Que eu comecei a ler esse livro há anos atrás com meu pai, e a gente tem que continuar, mas não terminamos ainda. Mas o ritmo, ele é uma das leis universais. E o que fala, né, essa lei universal? É que é uma das leis que o universo é regido. Então, eu gosto muito de falar sobre leis, né? Leis sistêmicas, lei da gravidade, leis herméticas. Porque leis são coisas que a gente estando ciente ou não, a gente está sujeito a elas, assim como a própria lei da atração. E se a gente tem consciência sobre isso, a gente pode utilizar essas leis ao nosso favor. Ao invés de só estar inconsciente em relação às suas coisas e se tornar vítima, a partir do momento que a gente tem consciência, por isso que eu gosto muito do trabalho que eu faço, esse trabalho de expansão da consciência das pessoas, né? Da gente se tornar mais consciente sobre os nossos processos, sobre a convivência na sociedade, e a partir disso a gente vai conseguindo interagir, conseguindo vivenciar uma vida mais alinhada, né? E aí, essa lei do ritmo, ela fala sobre o movimento da nossa vida ser semelhante a um pêndulo. Um pêndulo, não sei se vocês... Eu tenho também, esqueci de trazer. Harebaba.
É, mas vou mostrar aqui, fazer uma analogia do pêndulo com a caneta. Dá pra fazer até com colarzinho, mais fácil. Que o colar fica mais parecido com o pêndulo. Esse colar que eu utilizo aqui se chama japamala. É como se fosse cada uma das pontinhas, são 108, são pra rezar um mantra. Mas enfim, falando do pêndulo, né? O ritmo. A vida, ela é como se fosse, fica mesmo como se fosse um pêndulo. A vida, ela é rítmica. O que significa ser rítmica? Que assim como o colar, ele tá vibrando. Bom dia, Fábio. A gente também vibra, a gente também tá sujeito ao ritmo da vida. E aí, por exemplo, se eu jogo o colar aqui pra direita, ele vai pra esquerda também. Porque nós estamos sujeitos a esse ritmo, a vida é esse pêndulo. Se vai para frente, vai para trás, para a esquerda, vai para a direita. Indo dia. E a gente, nesse ritmo, como se fosse um pêndulo, o que acaba acontecendo? A vida, ela se sobrecompensa, né? Toda força tem um contrafluxo. É aquela lei da física, da ação, para toda ação há uma reação igual ao contrário. Ela é relacionada à lei da compensação, à lei do ritmo. Que o que ela faz em relação a gente, se a gente, por exemplo, tá se negando, vou falar de emoções, sentimentos. A gente tá se negando a acessar a tristeza. Não quero acessar a tristeza. Não vou ser triste, não vou ser triste. Só você ser feliz. A gente não tem uma felicidade, uma alegria que é realmente completa, realmente verdadeira. Porque a gente não tá acessando o outro lado do ritmo, a outra polaridade, né? Então, a gente não consegue fazer esse movimento verdadeiramente, fazer essa dança com os dois quadris funcionando. E essa é a lei do ritmo, né? A gente sempre tá fazendo, sempre tá sujeito a essa lei do ritmo a todo momento. É só a gente pensar na nossa respiração. A gente inspira e tem que expirar para viver, né? O dia é seguido da noite, a noite é seguida do dia. Isso é o ritmo, essa questão cíclica, né? E por isso tem também, bom dia, Elaine, e por isso tem também essa questão da gente às vezes estar lá, né, na tristeza, e chega um momento que pode nem ter acontecido alguma coisa, mas é como se tivesse aberto uma janela e por um dia, por um momento, vem aquele sol. Por quê? A lei dos ciclos, a lei dos ritmos. A gente está sujeito a isso e as coisas mudam, as coisas se transformam. Pela lei do ritmo, as coisas se compensam. Então, como a gente pode, né, lidar com essa vida que sempre tá pra lá, pra cá, pra cima e pra baixo, tá pensando no futuro, tá pensando no passado? A gente utiliza a lei da neutralização. Que, por exemplo, como a gente faz para não ficar, né, ou na ansiedade ou na depressão, ou na ansiedade ou na depressão? A gente vem para neutralização. É ficar um pouquinho acima do pêndulo. É esse processo que a gente faz aqui de expansão da consciência. Quando a gente, mas de um modo transcendente, não fugindo, tá? Quando a gente começa a realmente entender as coisas, a olhar de novas perspectivas, a gente consegue subir uma oitava acima daquele movimento que estava levando a gente igual o João Bobo, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá chegando o dia dos namorados, né? E eu atendo casais, atendo várias pessoas que trazem pra trabalhar essa questão do relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso é um dos maiores pêndulos da humanidade, que é aquela coisa, eu te amo, daqui a pouco eu te odeio. Você fez o que eu gostaria, então eu fico satisfeita.
mas não fez, eu fico frustrada, já quero terminar, não quero mais estar com você. É um grande pêndulo, né? Essas relações. E daí, como a gente neutraliza, está nesse altos e baixos do relacionamento, está aqui, está ali. É através da consciência, mas a consciência mesmo, porque não adianta eu falar uma coisa pra você que você entende só mentalmente. Se os seus outros corpos, o emocional, seu corpo físico, que hoje aqui, né, na live a gente vai trabalhar daqui a pouquinho mais, um pouquinho do corpo físico. Se as suas energias, elas não amadurecem, quando você vê, por mais que você entenda na teoria, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, quando você vê, tá lá João Bobo de novo dançando. Porque a gente tá sujeito a essa lei do ritmo, né? E a gente pode utilizá-la a nosso favor. Através, quando a gente começa a andar mais na linha, né? O Buda falava sobre isso, o caminho do meio, o equilíbrio entre as coisas. Aí sim a gente consegue mudar essa vida que é tão de altos e baixos, né? Por causa dessa lei. A lei do ritmo, ela não é só para esquerda, para direita, ela também é para cima e para baixo, para cima e para baixo, né? E não à toa, nesse mundo que a gente vive, as pessoas sempre estão muito nessas emoções intensas. Tô feliz, tô muito triste, tô alegre, tô com raiva. Porque a gente tá sujeito às leis do ritmo. Mas quando a gente vai aprendendo ao que é o nosso centramento, e uma coisa que é muito importante explicar, o centramento de cada pessoa, cada tipo de personalidade é diferente. Vou dar um exemplo, tá? Há pessoas que são muito controladoras. E aí, elas precisam aprender a relaxar. Já existem pessoas, essa é equilibrar a lei do ritmo da pessoa ali, né? Fecha muito, aprende a relaxar. Pra quê? Pra que ela fique no centramento. Já outras pessoas que são opostos, elas são muito relaxadas, elas não cuidam do que é necessário na vida delas. Então, a gente vai ensinar ela a ter um pouquinho mais de responsabilidade, controle e direcionamento sobre a própria vida. Há pessoas que só dizem não, não, não para a vida. O reequilíbrio dela, do ritmo dela, vai ser aprender a falar mais sim, né? Há pessoas que só falam sim para tudo. E o ritmo dela vai ser aprender a falar não. E a gente, dependendo da fase da nossa vida, a gente pode ter que ajustar um pouquinho de tudo isso, pra gente entrar num ritmo que centraliza, né? Então, não à toa o ser humano é muito complexo. Eu não acredito em receitas únicas, porque se a gente coloca, principalmente no autoconhecimento, receitas únicas, a gente tá negando partes das pessoas. E o que a gente trabalha aqui é integração. Então, para entender essa coisa de ritmo, né, a gente perceber primeiro qual o direcionamento que a nossa vida a gente está indo. A gente tem a tendência a estar num pêndulo mais para lá, mais para cá, né? E aí a gente entende o movimento, esse ciclo que está acontecendo, e a partir disso a gente vai se elevando, vai entendendo e não vai sofrendo mais tanto com uma tempestade tão forte. A gente vai trazendo, né? O movimento sempre vai existir, que é bom, né? A gente tem nosso coraçãozinho aqui, ó, que tá sempre batendo. Mas se a gente passa a aprender a entender como a gente funciona, o que faz sentido pro nosso ritmo, a gente coloca um pouquinho da energia oposta para equilibrar essa dança, para não ficar só indo de um lado e sofrendo, né? Porque quando você no ciclo tá indo muito para um lado, a vida ela vai trazer na mesma intensidade. Eu tô segurando aqui, né? Muito controle, muito controle, muito controle. O que a vida vem e faz? Ela traz descontrole pra gente, situações que não tem como a gente fazer isso. Porque a gente precisa de aprender com essa lei do ritmo, aprender com a vida. Bom,
Falei bastante aqui, né? Beber um pouquinho de água. E vamos agora para nossa parte de movimentação. Eu vou trazer uma música pra gente fazer alguns movimentos aqui e se lembrar que a vida é um ciclo, que a vida tem esse pêndulo pra lá e pra cá, esse movimento, né? Que a gente vai se reconectando e vai aprendendo a cada dia a dançar melhor, a se equilibrar nos ritmos. Bom dia, Stefano! E chegou no momento aqui do movimento. Vamos colocar a música. Vou levantar, caso você possa, se levante e se movimente. Ou só ouça a música e vai deixando ela adentrar aí junto com você. Então a gente vai elevando os nossos braços, espreguiçando. As mãos aqui na região do coração. Por um instante, ficamos parados, em silêncio. Ficamos parados aqui, em silêncio. E é dessa forma, através do silêncio, que a gente neutraliza
essa lei do ritmo, que é uma lei da vida. Tudo está em constante movimento, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo, para dentro, para fora. E como a gente consegue vivenciar tudo isso, não à toa. A gente se perde às vezes, sai do nosso centro, sai do nosso prumo, mas aqui e agora, só por esse instante, você se centraliza e percebe sua capacidade de neutralizar o ritmo, ir além só de altos e baixos, transcender. E a gente vai abrindo os olhos, vai retornando as mãos para o lado. A gente transcende o ritmo, mas a gente também participa dele. Bom dia, Manuel, Renata. Tá? Todos muito bem-vindos. Desejo um excelente dia para nós. E amanhã a gente continua as mini lives. Na quinta-feira a gente vai trabalhar também essa questão do ritmo através do nosso corpo mais energético. Um beijo e um lindo dia pra gente.